Vem comigo explorar o mundo das empresas e dos negócios de forma descontraída e descomplicada. Olá, eu sou a Rita Maria Nunes. Bem-vindo ao Conversas Informais sobre Negócios. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de Conversas Informais sobre Negócios. Hoje vamos falar sobre marketing. Mas como assim, Rita? Já falaste várias vezes aqui sobre marketing e vais continuar a chatear-me com este tema? Pois bem, vou-te dizer que sim. Sim, enquanto eu sentir que as PMEs precisam de compreender o que é efetivamente marketing. E por isso hoje vamos falar sobre um tema completamente diferente do que falámos anteriormente. Vamos falar sobre marketing de performance. E eu tenho aqui ao meu lado o Eduardo, que ouvi dizer que é especialista nesta área. Olá, É verdade? É verdade. É verdade. Não necessariamente eu, mas tenho uma empresa que sim é especialista nesta área. Muito bem. E porquê que tens uma empresa nessa área? Conta-me um bocadinho sobre o teu percurso. Olha, a história é engraçada, de facto. Nós começamos todos na universidade, começamos com um projeto assim, pá, à sorte, completamente à sorte. Saídos da universidade, já fazíamos alguns projetos em conjunto e éramos 6 no início. 6 para ser sócios, 6 para começar o projeto. Entretanto, as coisas foram se equilibrando e cada um foi seguindo o seu caminho e neste momento somos 3 sócios. E a jornada da tomada de decisão para a performance marketing e para o marketing especificamente, ele vai acontecendo de uma forma muito natural. Foi o mercado a ensinar-nos, nós a batermos com a cabeça nas paredes e a percebermos que efetivamente as coisas não funcionavam da forma que nós achávamos que iam funcionar. Então nós começamos com a empresa, com a WeTurnOn, como uma agência de estratégia de marketing. Mas rapidamente percebemos que o que o mercado nos pedia era para pormos as mãos na massa. Então começamos a fazer um pequeno website, na altura, que eu nem vou dizer quanto é que cobramos por esse projeto. Não, mas diz, que eu acho que essa partida é importante. Foram 300 euros por Ok. aquele website, que ainda hoje está no ar. Eu até dizia qual é que era o link, mas não, acho que é irrelevante aqui. Mas era um bom website de 300 euros. Foi um website excepcional, 300 euros. Acho que nunca ninguém fez um website tão bom por 300 euros. Exato. Ok? Portanto, primeiro Entretanto, ensinamento, não fazer websites tão bons por 300 euros. completamente. Entretanto, a nossa jornada foi mudando bastante. Nós transformamos-nos numa agência de marketing digital 360, como tantas centenas existem pelo país inteiro, e estamos em Portugal, que é pequeno, mas existem muitas, e aquilo que nos ensinou o marketing digital 360 foi que ser medíocre não nos leva a lado nenhum. Okay? Entregar mediocridade não entrega... Eras mais um. Exatamente. Não nos permite diferenciar-nos, não nos permite ter uma vantagem competitiva perante ninguém. E aí entra a performance marketing, que já era internamente onde nós nos destacávamos, em todos os Vocês pontos. olharam, isto é tudo o que nós fazemos, onde é que nós somos Exatamente. efetivamente muito bons? Exatamente. É aqui que vamos focar. Exatamente isso. É aqui que vamos focar e, tendo em conta aquilo que eram as valências internas que tínhamos, decidimos desenvolver um método, uma metodologia dentro de um problema que nós identificamos no mercado, nomeadamente nas empresas de serviços. Porque dentro da performance nós podemos atacar em várias frentes. Podemos fazer trabalho de SEO, podemos fazer trabalho de email marketing, podemos fazer trabalho de conteúdo, isso pode também ser tudo performance. Mas nós escolhemos a atração através de publicidade online. E porquê é que nós escolhemos essa atração? Porque nós identificamos um problema no mercado, nomeadamente nas empresas prestadoras de serviços, que é a dependência de referenciação para poder fazer negócio. E o que é que traz essa referenciação? Essa referenciação traz imprevisibilidade aos negócios. Traz uma sazonalidade intensa, não é? E traz a tomada inconsciente de decisões para o futuro. O que é que isto quer dizer? Eu sei que isto é um conceito por favor, complexo. É um troca conceito isso. complexo. Então, basicamente... Explica-me como se eu fosse muito burra, que não sou, mas explica-me, ok? Basicamente, quando nós dependemos de referenciação, não sendo ela provocada, o que é referenciação não provocada? É toda a referenciação que vem porque o nosso cliente gostou do nosso produto. Ela é extraordinária, porque isso é uma validação brutal do nosso produto. Exato. Ponto. Bom. E tem que existir. Tem que existir. Porque Não isso vamos retirar isso não da vamos equação. nunca retirar isso. No entanto, existe um leque enorme de vendas disponíveis dentro do mercado que nos fazem crescer os nossos negócios, que a maior parte dos negócios, principalmente de serviços, cerca de 95%, tendo em conta aquilo que foi o nosso estudo de mercado na altura, não fazem. Ou seja, há cerca de 80 a 90% do volume de vendas que uma empresa poderia eventualmente estar a fazer, que não está a ser aproveitada porque ela única e exclusivamente depende das referências que os seus próprios clientes, ou vamos até alargar mais um pouco isto, todos os stakeholders faz.
por os próprios Troca a palavra stakeholders um bocadinho mais por ok, miúdos. todos os membros do ecossistema da empresa fazem, ou seja, os nossos colaboradores fazem referenciação também, os nossos clientes, os nossos fornecedores, eles fazem todos referenciação, ok? Principalmente costumam ser os clientes, e nós só nos lembramos desta. Isso é referenciação não provocada. Depois existe referenciação provocada, que é, nós estimulamos os nossos clientes, por exemplo, com um desconto a Sim. referenciarem-nos a outros, estimulamos os nossos colaboradores com uma comissão interna para nos Referenciar referenciar. outras pessoas, Isso sim. são referenciações provocadas. E qual é a diferença entre elas as duas? É que uma dá para medir e a outra não dá. A referenciação que não é provocada, ela é quase impossível de se mensurar. Um Sim. mês vem-nos um cliente novo, no mês seguinte vem 2, depois vem 0, e a lei das médias aqui funciona muito E às mal. vezes a referenciação foram 20 pessoas num mês que só compram daí a 2 anos. Também, exatamente isso. E aquilo que nós queríamos trazer para o mercado é um método previsível de crescimento. Ou seja, nós utilizamos publicidade online que requer investimento em plataformas digitais, ok? Como por exemplo? Como, por exemplo, as plataformas Meta, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Google, Pinterest, milhões. Aqueles ok? anúncios chatos. Anúncios Quando chatos, nós estamos assim no a Instagram fazer scroll, por exemplo. e que, nos e que falámos aparecem. que queremos comprar um par de calças e a partir daí só vemos calças à frente. Par de calças não, porque eu não faço para e-commerce, então eu não quero saber de e-commerce para Mas é nada. esse tipo de Mas coisa. sim, por acaso caiu-me um dente, eu preciso de ir ao dentista. Exatamente Nós a mesma temos isto num lógica. café, no dia a seguir é dentistas em todo lado. Também, sim. Sim e não só, mas sim, também é uma das formas de segmentação. E, mediante essa nossa filosofia, é aquilo que nós queríamos entregar, então, ao mercado de serviços, e única e exclusivamente de serviços, eu depois posso explicar mais à frente essa escolha, é exatamente uma metodologia que permite às empresas saber, eu faço estes investimentos nas plataformas digitais, estes investimentos geram-me leads, ou seja, oportunidades de negócio, contactos de pessoas interessadas nos nossos serviços, e eu com estas tais leads, estes contactos, pego no meu telefone, agendo reuniões para depois sim apresentar orçamentos, que eu não gosto muito também, mas isso é a minha filosofia de venda, ou então fazer venda diretamente na sessão com um único objetivo, calcular uma taxa de conversão. Muito bem. Conversão comercial para sabermos quantas vendas é que E o geramos. vosso slogan, digamos assim, é enchemos a agenda dos teus comerciais. Exatamente. Portanto, o teu objetivo é a captação de leads para agendamento de reuniões. Sim, sem dúvida. É esse o nosso grande foco está aí, a nossa especialização está exatamente aí. Nós ajudamos empresas a encher a agenda dos seus comerciais. E porquê é que nós escolhemos esta Os filosofia? serviços, não é? Portanto, toda essa Exatamente. área. Primeiro tem essa dinâmica dos serviços. Depois, conseguimos compreender ao longo da nossa jornada que nós não conseguíamos também, isto entra também dentro daquilo que é a nossa especialização, nós não conseguíamos servir tão bem empresas em que o CEO ou o responsável da empresa fosse responsável de 2 departamentos específicos. O que é que isto quer dizer? Nós não conseguimos servir bem uma empresa em que o responsável é responsável pelas vendas e é responsável pelas operações. Porquê? Espera, mas isso é a realidade de quase 90% das PMEs em Portugal. Mais ou menos. Mas sim. Agora vamos começar a ser polémicos, mas Sim. a realidade é É um esta. problema de fricção grande, sim. Certo. Sim. Que funciona como o nosso critério de seleção de clientes. Porquê? Eu vou-te explicar. Isto vem da nossa experiência. Aquilo que acontece existe o responsável das operações e o responsável comercial. Se na mesma empresa esse responsável for uma pessoa para as duas coisas, aquilo que acontece é essa pessoa vai dar atenção aos clientes que já tem dentro de portas. E tudo normal. O Certo. objetivo é esse. Nós estamos a servir as pessoas e são aquelas que nos estão a pagar naquele momento. E então é descurada a dinâmica comercial. Então, se uma agência de performance que é especialista em entregar leads, que são oportunidades de negócio, entrega essas leads àquele departamento comercial e aquele departamento comercial está ocupado, porque está a fazer operações também e não pode, ok? Tem que ser coisas distintas. Aquele departamento comercial vai demorar 3, 4, 5, uma semana, às vezes, Olha, até me está a dar assim ânsia a já. contactar um potencial cliente que demonstrou interesse em adquirir os meus serviços. Já agora, qual é que é o timing ideal para ligar a uma lead? Para- Manda cá para fora. De certeza que aí nós vamos estar de acordo. No meu funil, na minha perspectiva, 1 hora. Ok? Ok. Mas no máximo 24 horas. Engraçado que aqui temos uma opinião diferente. Ok, Mas boa. talvez porque estamos com setores e serviços diferentes, não é?
No nonosso caso, nós ligamos entre as 24 e as 48 horas. Uhum. Nunca ligamos Eu no próprio percebo, dia, eu percebo ligamos sempre no isso. dia seguinte. Eu percebo isso. Sim, Eu percebo isso. A minha perspectiva é sempre uma ótica de velocidade, de aceleração. Mas eu compreendo isso para criar aqui também a percepção de que não há fome. não há escassez. Sim, Sim, exatamente. sim. Sim. Eu compreendo isso, eu compreendo isso. No entanto, há... Sim, mas uma semana, acho que concordamos Não, a os dois semana que é... não dá. Isso é não impossível. pode acontecer. Mas eu compreendo a tua forma de olhar. Não há certo nem errado aqui. Eu diria que no máximo 24 horas eu compreendo a tua. Quando eu digo máximo 24 horas, é a partir do momento em que a lead cai até o momento em que se contacta. Sim, Certo? Ou muitas seja, vezes é no dia contactar no seguinte. dia seguinte, Sim. certo? Pode ser passado 10 horas, pode ser passado 5 horas daquelas leads que caem às Sim, 3 às ou vezes 4 até da pode ser manhã. mais, porque não vamos ligar a uma pessoa a um sábado às 8 da manhã, não é? Também, como é A menos que a pessoa tenha que partir de um dente e eu seja um dentista com urgência. Exatamente. Sensibilidade aqui, ou seja, Exato. não levar aquilo que estamos a dizer tudo Olha, mas literal. por acaso eu vou partilhar aqui uma coisa que me aconteceu que eu acho que tem alinhado também aqui com isto. Eu, Força. em termos de marketing de performance, uma landing page Uhum. para fazer um contrato de subscrição de eletricidade. E eu não estava Boa. com tempo para ligar naquela hora, preenchi os dados para me ligarem. Top. Ligaram 3 semanas depois. Já eu tinha feito o contrato entretanto. Era aí que eu queria chegar. Então, vamos voltar atrás. Então, Vamos. quando alguém dá os seus contactos e demoramos 3, 4, 5 dias, uma semana, 3 semanas a contactar, aquilo que acontece é uma de duas coisas. Pode ser uma de 3 coisas, mas a terceira é altamente improvável, que é a pessoa ainda estar interessada em nós e não ter feito absolutamente nada. Essa é improvável, vamos esquecer da equação. Sim. Duas coisas. Primeira e mais comum é a pessoa estava interessada, nós estimulamos e pagamos àquela pessoa para dar os seus contactos e aquela pessoa foi estimulada a. Ok? Exatamente. Então, essa pessoa quando foi estimulada a é porque ela tinha a necessidade de ou um problema de. Logo, aquilo que ela foi fazer mediante o nosso não contacto foi comprar ao nosso concorrente, muito provavelmente naquele período de tempo. Que foi exatamente aquilo que tu fizeste no espaço de 3 semanas. Certo? Sim. Ou então, esta opção é menos comum, mas ela também acontece. Há pessoas que têm o dedo muito quente e há pessoas. Todos nós temos o dedo muito quente É chamada tendencialmente. impulsividade. E não é? temos um impulso de querermos saber naquele momento, mas depois fomos à praia e deixou de nos apetecer. Ou depois tivemos. Sim, eu fomos estava a dar uma pensar em volta. comprar um carro, mas afinal já não quero. Opá, estava a pensar em comprar um carro, mas aquilo apetecia-me mesmo muito, era naquele dia. Agora também já não me apetece. Interessante, não é? E isso acontece. Agora já vi outro que gosto mais. Nós perdemos essa oportunidade, ou seja, este ponto aqui, se calhar, há pessoas que olham para ele e já não é tão legítimo, é o marketing a funcionar naquela ótica de Holística da coisa. de eles andam aí, eles estão aí. Ok, então, e desconstrói um bocadinho mais o que é que significa então esta história do marketing performance. Bora. Portanto, vocês captam as leads, não é? Mas Sim. fazem isso de que forma? Bom. Porque, vamos pôr aqui este cenário. Eu sou uma empresa, tenho um site, já tenho um Facebook, tenho um LinkedIn, Bom. vou publicando umas coisas. Porque é que os clientes não chegam até mim? Porque é que vão chegar através do teu método? Excelente pergunta. Tocaste em vários pontos que me ajudam a desconstruir isto aqui. Então, a metodologia, que nós chamamos-lhe de método herói, o método herói, ele conecta um ponto A e um ponto B. Então, ponto A é a delineação estratégica e a definição de oferta, que é outro ponto que a maior parte das empresas de serviços, e aqui não quero focar só nas empresas de serviços, as empresas em geral, têm pouca consciência do que é uma oferta. Uma oferta não é necessariamente nós termos que fazer um desconto Exato. ou darmos alguma coisa A gratuita às oferta é a pessoas. tua oferta de serviços, aquilo que tu vendes ao mundo. Exatamente. Com um único objetivo, o desenvolvimento dessa oferta. Resolver e desconstruir dores. Tell me more. Ok. O que é isto das dores? Nós temos que estimular as pessoas por algum caminho. E na teoria do marketing diz-se que existem duas grandes formas, que é através de problemas e desejos. Okay? Então vamos nos focar aqui nos problemas, que eles costumam ser mais acutilantes normalmente. E essas dores, basicamente, elas existem em todo o tipo de mercados. Qual é a dor que a WeTurnOn resolve, neste caso? Agendas vazias. Exatamente. Comerciais parados. Eu percebi bem o teu marketing. Exatamente. E ainda bem, isso é ótimo. Isso é claro, é porque a mensagem está a ser Está a passar passada. bem, sim. Então, a WeTurnOn resolve um problema de agendas vazias, de comerciais parados. Ou seja, eu, empresa, ando a gastar dinheiro aqui nos meus comerciais, eles andam ali parados, olharam uns para os outros. Pessoas, exato. Pronto. Outro problema que a WeTurnOn resolve: diversificação de canais de vendas para empresas com mais maturidade. Okay? Ou seja, empresas que já atuam em vários canais de venda, já fazem porta a porta, referenciação, etc. Mais um canal. Exatamente. Mais um canal para não pormos os ovos todos na mesma cesta. Okay? Ok. Isto funciona assim. Então, a resolução da dor é exatamente isso. Quando nós, por exemplo, vamos pegar aqui num exemplo
que é fácil de perceber. Vamos pegar na medicina dentária, que toda a gente conhece, Toda a o gente tem mercado. dores de dentes Toda na a gente vida. tem dentes, ou não, mas se não tem, tem a dor, não é? Exato. Pronto. Então, se nós estivermos a fazer anúncios para uma clínica de medicina dentária, é dizer assim, venha conhecer os nossos serviços de dentária. Pá, ninguém quer saber. Tem uma dor de dentes, partiu um dente porque caiu no meio da rua, comeu um pão duro e ficou sem a Ou dentadura. mais acutilante, pensa nisto. Tu não tens dentes, ok? Eu Imagina-te sem tenho, dentes. eu não Imagina-te sem consigo, não dentes. consigo. Imagina-te sem dentes há 10 anos. Ok, Queres recuperar o sorriso que tinhas há 10 anos? ok, faz-me sentido, sim. Então anda a fazer implantes connosco. Boa. Ok? A É lógica é resolver a muito dor. diferente. Sim. Eu vou resolver a tua dor específica. Então, se eu sou uma clínica de medicina dentária, eu não posso comunicar o meu leque de serviços como se fosse especialista em tudo. Primeiro, eles não são especialistas em tudo. Metam isso Sim, na cabeça. e na medicina isso então é Sim. muito direto, não é? Tiveste aqui recentemente a Ana Gonçalves, que também falou muito Exatamente, disso, certo? dessa parte, Pronto. sim. Então, na medicina dentária, eles não são bons a fazer tudo. Então, em que é que vocês são bons? Esta é a primeira pergunta que o Eternone faz. É, em que é que vocês são naturalmente bons, especialmente bons? As pessoas já vão aí por Já vos quê? reconhecem por isso, não Ok? é? Primeiro ponto. Segundo ponto, de que forma é que vocês se diferenciam de qualquer outra empresa no mercado? A partir desse momento, começamos a desconstruir essa tal oferta, em Ok. conjunto com a empresa. Este é o primeiro passo. Segundo passo, depois de ter a estratégia definida, é internamente nós vamos fazer o desenvolvimento de tudo aquilo que são as ferramentas digitais, ou seja, criativos para as plataformas Meta, pesquisa de palavras-chave para o Google, etc, etc. Ou seja, desconstrução daquilo que é a estratégia dentro das ferramentas, Uhum. para depois o cliente aprovar aquilo que é a estrutura gráfica. A landing page, a estrutura da própria landing page. Ok. Tocar num ponto que tu falaste há pouco. Eu já tenho o meu site e já tenho as minhas redes sociais, etc. É normal que esse trabalho de performance, que ele também é de performance, no próprio website, o trabalho de SEO, Uhum. nas redes sociais, produção de conteúdo, só que isso são trabalhos de long form. Brand awareness, neste caso. Também, Reconhecimento da marca a longo também, prazo. e que demora um tempo. Por exemplo, o trabalho de SEO ele é um trabalho de performance que pode ser super interessante para qualquer empresa que existe no mundo. Mas Só que ele é um não trabalho... tens resultados em menos de um ano. Exatamente, é um trabalho que necessita de tempo. Uhum. É preciso tempo e é preciso trabalhar com um especialista a sério. Okay? Aquilo não é fazer uns artigos de blog. Exato. Okay? Metam na cabeça que o SEO não é fazer uns artigos de blog. É sim um trabalho muito específico que em Portugal, inclusive, existem muito poucos especialistas. Por isso Voltando é aqui... que eles são caros também. Exato, também. Voltando aqui então ao teu marketing de performance diretamente. Quando nós vemos por aí em anúncios de call to action, portanto, clicares e vais parar uma landing page, Sim. é este tipo de trabalho que no fundo tu fazes. Exatamente. Que não tem nada a ver com o site da pessoa, não liga diretamente ao site da pessoa. Exatamente. Era aí Da que eu pessoa, queria da empresa, chegar. no caso. Ainda bem que recuperaste esse ponto. Falaste há pouco no website. Um website não necessariamente serve para receber leads ou potenciais clientes. Pode ser muito mais sobre o brand awareness apenas. Sim, porque um website tendencialmente ele é construído de forma institucional para nos apresentarmos, para mostrar aquilo que fazemos, para mostrarmos aqui um leque de serviço alargado, para nos apresentarmos. É quase como um cartão de visita digital. Vamos olhar para o site como um cartão de visita digital. Uma landing page é uma página web na mesma, só que ela serve para conversão. Okay. Ela é focada nessa tal apresentação de oferta e desconstrução de dores. Para rapidamente as pessoas colocarem os Exatamente. contactos e tu teres acesso a essa informação. Eu, na minha landing page, apesar de ser uma clínica de medicina dentária, eu não vou dizer venha conhecer os nossos serviços de dentária. Eu vou falar de implantes, vou falar de Invisalign, vou falar única e exclusivamente de uma Do antes e coisa depois da utilização. que está exatamente conectado com aquilo que foi A a dor. mensagem e a dor que as pessoas viram antes. E pode ser outra completamente diferente. Se tu tiveres o call to action relacionado a partir um dente, preciso de uma urgência 24 horas, Sim. vai parar uma landing E page de urgência completamente 24 diferente. horas. Inclusive, vamos esquecer várias plataformas de anúncios. Vamos pegar no Meta, que é mais comum e toda a gente consome. Portanto, Facebook e Instagram. Facebook, exatamente, desculpa. Facebook e Instagram. Imagina, tu viste uma imagem no Facebook e Instagram, certo? Pronto. Vamos aos dentes. Vamos aos dentes. Vamos deixar as pessoas desdentadas neste podcast. Exatamente. Tu viste uma imagem no Facebook ou no Instagram. Tu estás sem dentes, clicaste. Porquê é que eu tenho que ficar sem dentes neste podcast? Não estou a perceber. Faz parte. Pronto. Tu clicaste e aquilo comunicou-te uma mensagem muito específica, que é, estás sem dentes, anda cá. Ok? Simplificando.
A página que está a seguir a tal landing page tem que comunicar exatamente a mesma coisa. Não vai falar sobre, neste caso, aparelhos dentários, não é? Vai ficar sobre Exatamente, implantes, exatamente. sobre reconstrução dentária. No entanto, se tiveres um outro criativo que fala sobre aparelhos dentários, Vai ligar. vais para a página de aparelhos dentários. Ok? Ok. E porquê é que a landing page é importante? Porque a landing page tem um único objetivo. E tem um resumo daquilo que um site às vezes tem 20 páginas a explicar. É aí que eu vou, mais ou menos. A landing page não tem pontos de fuga. A landing page serve para uma única coisa. Ou convertes ou clicas na cruz para sair. Exato. Ok? Sim. Não vais ler toda a informação que o Não. site tem. Ou convertes porque tu foste bom a desconstruir a dor daquela pessoa e ela tem efetivamente aquela necessidade e deu-te os dados para ser contactado. Uhum. Ou então a pessoa clicou na cruz porque não se identificou com aquilo. Ou ainda não era o tempo dela. Sim. Para quê? Para que tu consigas recolher dados que te permitam fazer alterações conscientes para o futuro. É sempre esta ótica. Tomada de decisão consciente para o futuro. Tomada de decisão consciente para o futuro. Teste, ajuste, teste, ajuste, teste, ajuste. E agora uma outra questão, tentando não alongar muito mais aqui o nosso episódio, como é que as PMEs, que têm muitas vezes um one-man show ou one-woman show, são negócios pequenos, em que o marketing é das últimas coisas que se pensa nos orçamentos, Sim. ainda por cima, Sim. consegues desconstruir esta mentalidade, consegues chegar cada vez mais àqueles que mais precisam e consegues implementar este tipo de serviços. Ok. Uma pergunta muito acutilante, diria. É a minha especialidade. Sim. A minha primeira grande observação aí, que é o maior erro que eu vejo as PMEs, até as micro, vamos incluir as micro aqui Vamos neste pôr bolo, nano, micro, empresas. é subcontratarem os serviços errados de marketing. Primeiro erro. Contratarem agências de marketing digital 360 Que não fazem nada bem feito. nada Naquela tal contra, mediocridade, não é? exatamente, nada contra, porque também as há muito boas, ok? Sim. Mas Sim, são, mas normalmente são muito caras e para têm aquilo que as PMEs conseguem e pagar. têm estruturas grandes. Ou Sim, têm é. estruturas grandes ou têm parceiros bons, ok? Das duas uma. Uma equipa de 4, 5, 10, 20 funcionários não é boa a fazer marketing digital 360. Nos Estados Unidos existem as agências de marketing digital 360, mas elas têm 200, 300, 400 colaboradores, ok? Para permitir que dentro daquele marketing digital existam... Há microfuncionalidades. Okay? Exato, sim. Uma pessoa que é especialista a fazer SEO não é a mesma pessoa que é especialista a fazer design nas de redes conteúdos. Sim, exatamente. Okay? Sim. Coisas não Completamente batem uma diferentes. coisa com a outra. São pessoas diferentes. Eles têm gostos Com diferentes. competências diferentes, visões Mesmo diferentes. como pessoas, muito provavelmente eles são pessoas diferentes. Sim, o tipo do SEO se calhar é um bocadinho mais nerd, que fica ali no computador, na parte mais de Tendencialmente, programação. acredito que sim. E o criativo precisa trabalhar Exato. fora de portas, Tendencialmente, não vamos assumir aqui a generalidade como um todo, mas tendencialmente será assim. Esse é o primeiro erro que me parece comum a todas. E o segundo, a tanto é que muitos clientes que vêm até mim já experimentaram isso e depois passaram Certo. até para a etc. especialização. Aprenderam errando. E depois, o segundo ponto é a subcontratação do serviço errado. O que acontece muito. O que é que isto quer dizer? A maior parte das empresas acaba por comprar um primeiro serviço de gestão de redes sociais Com que anúncios. demora tempo. Sem anúncios, muito provavelmente. Daquilo que eu vou apanhar, até é sem anúncios. Então, o que é que eles se queixam logo? Eu fiz uma publicação, eu tenho os mesmos gostos do que tinha anteriormente, aumentei 10 seguidores e estou a pagar 500 euros ou 300 euros ou o que for a esta agência e não tive resultado nenhum. Primeiro, as coisas demoram tempo. Segundo, provavelmente contratou uma agência 360 que nem sequer é muito especialista naquilo, faz aquilo como um extra. E porque as redes sociais não se medem gostos. Essa Isso era o também meu é outra terceiro desconstrução ponto. importante. Isso era exatamente o meu terceiro ponto. E porque as redes sociais não se medem necessariamente nesse sentido, dependendo daquilo que são os nossos objetivos, como é óbvio. Mas Já tivemos todo um episódio dedicado a isso aqui sobre redes sociais. bom, ótimo, ainda bem. Também sou fora, sou um boomer nesse sentido. E o segundo serviço que costumam contratar com mais frequência é o trabalho de email marketing. E porque é que eu considero essa contratação um erro? Porque tendencialmente uma PME, tendencialmente, atenção, mesmo, porque há PMEs com bases de dados grandes, mas tendencialmente uma PME tem uma base de dados muito curta. E estar a utilizar o trabalho de email marketing é um tiro no pé. Não converte, É sim. completamente irrelevante. Porque primeiro estamos a queimar a audiência, porque estamos a enviar e-mails para uma comunidade curta e provavelmente pouco qualificada, ok? E segundo, não estamos a trabalhar para aumentar aquela lista. Como é que se aumenta essa lista?
Através de landing page e marketing de performance. Através da angariação de leads, exatamente. Sim. Angariar contactos, mesmo aqueles que não convertam, lista. Que não convertem, lista. Passado 6 meses, agora vamos meter um serviço de e-mail agora por cima, tendo em conta as 1000 leads que angariamos no último semestre. Ou Aí pode fazer sentido. aí já pode fazer sentido. Eduardo, obrigado pela tua partilha. Havia Eu é que tanta agradeço. coisa que nós podíamos Sim, foi continuar tão aqui a curto, falar. mas temos tanto para falar ainda. Ainda assim, é dos maiores episódios de podcast A e não sério? falámos metade do que tínhamos para Nada, falar. Portanto, nada. eu desafio a quem está desse lado e que esteve aqui atento a este episódio a continuar a seguir o Eduardo, a procurá-lo também nas redes para compreender LinkedIn. no LinkedIn, essencialmente no LinkedIn, para compreender um bocadinho melhor sobre a dimensão do seu trabalho. E, mais uma vez, convido a ti que estás desse lado a comentar se concordas, se discordas, se achas que isto é algo fantástico ou é mais uma história do marketing que apareceu agora e que não dá resultados, porque de certeza absoluta eu e o Eduardo vamos gostar muito de comentar essa tua perspectiva também. E, bom, estamos no digital, por isso já sabes. Curte, comente e compartilha. Essa é a frase do momento. Claro. Obrigada por ter estado desse lado e espero por ti no próximo episódio.